Olá, você que está assistindo esse vídeo, eu quero abençoar a sua vida, a vida da sua família. E o tema de hoje é o Deus de toda consolação. Nós vamos ler o texto agora de 2 Coríntios 1, de 3 a 7, que fala desse tema. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre vós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, ao qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos passando. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Aqui a palavra do Senhor fala que Ele é o Deus de toda consolação. Ele nos consola em toda a nossa tribulação. Sabemos que, ao passarmos por tribulações, nós vamos ter as consolações do Senhor. Eu queria deixar para vocês aqui uma breve definição do que é tribulação. O dicionário diz que a tribulação ela é um momento de aflição, sofrimento, provação, dificuldades enfrentadas pelos seguidores de Jesus. É um período de angústia que pode ser causado por perseguição, doenças, problemas financeiros, entre outros desafios da vida. É um termo muito abrangente. Tribulação vem do latim tribulum, que era uma ferramenta agrícola dos tempos bíblicos, em que as pessoas elas tiravam a palha da espiga, né, e depois retiravam o grão. Então isso mostra pra gente que a tribulação ela nos causa dor, mas também Deus usa a tribulação para nos santificar, para nos disciplinar, enfim, para colocar em nós o caráter do Filho dele. Amém? Alguns termos que são quase sinônimos de tribulação são, por exemplo, provação. É uma dificuldade que prova a nossa fé. Somos provados para sermos aprovados, se nossa fé é genuína. Então, provação, ela vem geralmente para ver a nossa confiança, a nossa fé, se a nossa confiança, a nossa fé são realmente genuínas, são de fato verdadeiras para com o Senhor. Isso está ali em Tiago 1, de 2 a 4. Um outro termo que é quase sinônimo, que é quase parecido de tribulação, é aflição, né? Aflição é algo que nos preocupa, que nos deixa tristes, está mais ligada à dor da alma, dor dos sentimentos, né? Algo que preocupa nossos pensamentos. Outro termo também é perseguição, intolerância ao outro por causa da sua fé. Um ato de causar o mal, é um ato até de causar o mal fisicamente, causar dor nas pessoas, no nosso caso, por seguirmos a Jesus. Hoje, em muitos países, na África, na Ásia, há irmãos sendo perseguidos e sofrendo dores no físico, irmãos sofrendo perseguição por causa de Jesus. Outro termo chamado de tentação, algo que pode nos levar a pecar. Aqui está ligado, geralmente, a gente pecar contra o Senhor, algo que vem nos tentar. O diabo é chamado de tentador, às vezes, na Bíblia, é algo que vem nos tentar para fazermos pecar e assim desagradar o Senhor, né? Nós somos tentados também pelas nossas concupiscências, que são os nossos desejos extremos por alguns pecados. Outros sinônimos de tentação são fascinação, incitação. Uma coisa que deve ficar registrada aqui, muito importante, a gente não deve confundir nada disso com consequências dos nossos pecados. Então muita gente fala assim, eu estou atribulado, estou sendo tentado, perseguido, estou aflito, porque eu não paguei uma conta, estou devendo. Não, isso é consequência do pecado. Então isso tem que ficar bem claro. E o contrário, né, o antônimo de tribulação é consolação, que é o tema desse vídeo, que pode ser traduzido por alívio, conforto, uma alegria interior que nos revigora. O interessante é que a tradução de consolação é a tradução para oásis, aquele lugar nos desertos onde a gente encontra água, sombra, onde a gente encontra consolo ali no meio do deserto.
E o Senhor é isso para a nossa vida. O Senhor, nesse deserto dessa vida, desse mundo, nós vamos encontrar consolo só na pessoa do Senhor. Eu queria frisar alguns pontos aqui importantes. Nesse texto que a gente leu, Paulo, primeiro, ele frisa a consolação e não a tribulação. Isso para nós diz o seguinte: quando estamos passando por alguma tribulação na nossa vida, que a gente deve se lembrar, em primeiro lugar, é que o Senhor tem um consolo para nós. Amém? Nas tribulações, a gente não deve se queixar, não deve murmurar, mas saber que se eu estou atribulado, se eu estou passando por tribulação, o Senhor vai ter um consolo para nós. O segundo ponto é que Paulo fala que o Senhor é o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Isso nos fala que, para qualquer tribulação da vida, Deus tem um consolo específico para nós. Não há nenhuma tribulação em que a consolação do Senhor não nos alcance. Seja dor, seja decepção, traição, luto, enfermidade, o Senhor tem um consolo para nós. E outro ponto é que somos consolados, podemos também ser usados naqueles que estão sendo atribulados, passando por dificuldades. O consolo de Deus não é só para nós, o consolo de Deus também é para aqueles que estão passando por lutas. E a gente, por experiência, por sentir na carne, por sentir na nossa vida, podemos ser objeto, ser canal de consolo para outros. Tudo que o Senhor nos dá, não somente nos dá para nós. O Senhor nos dá também para os outros. Isso inclui a consolação. Nós somos canais onde o rio de Deus passa. Não somos reservatórios onde a gente só recebe. O Senhor enviou o seu Espírito para nós, que é chamado de Consolador na Escritura. João 14,16, o Senhor Jesus fala assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia! O Consolador, aquele que nos dá o consolo, está em nós e para sempre é o próprio Senhor. Uma observação interessante aqui. O mandamento mais repetido das Escrituras é: não temas. Aparece nas Escrituras mais de 365 vezes. Para cada dia do ano, o Senhor tem um consolo para nós. Por isso, não tema. De muitas formas, nós somos atribulados. As notícias, doenças, situações diversas. Mas de muitas formas, nós também somos consolados pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Que o Senhor possa te consolar naquilo que você tem passado. E se você conhece alguém que tem passado por lutas, tribulações, aflições nesses dias, envie esse vídeo para ele, abençoe ele com esse vídeo, para que ele possa ser consolado pelo Senhor também. Em nome de Jesus.